Você já percebeu que existe um truque psicológico que muitos pastores usam para parecerem fiéis, mesmo quando estão ensinando algo que não está na Bíblia? É um tipo de argumento que à primeira vista parece até equilibrado, justo, sensato, mas esconde algo muito importante. Veja o que esse pastor disse. Como você vai aceitar uma liderança onde o pastor tem uma vida nababesca? O pastor, você faz o que da vida? Não, só sou pastor, só dirijo igreja, tá? E como é que ele tem fazenda? Como é que ele tem tirando dinheiro desse serviço? Como é que ele tem casas de aluguel? Como é que ele tem casas nos Estados Unidos? Quando eu vejo que eu estou servindo como massa de manobra para um sistema, não, peraí, então vou procurar uma igreja de verdade, um pastor de verdade que tem, não é pecado viver da lã das ovelhas, é bíblico, aliás. É bíblico, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Agora, ter o salário é uma coisa, espoliar os irmãos é outra coisa. Você está entendendo? O que o pastor está fazendo é algo muito sutil. Ele cria uma linha divisória na mente dos ouvintes, onde, de um lado, ele coloca os pastores ricos, aqueles que literalmente enriqueceram em cima da fé das pessoas, com alguns chegando a ficar milionários, e do outro, ele coloca os pastores que ainda não enriqueceram e que, para ser sincero, na sua grande maioria, não chegarão a enriquecer. Então, o que acontece na mente do ouvinte? O irmão que pertence à igreja de um pastor que ainda não ficou rico vai pensar: essa mensagem não é para o meu pastor, porque o meu pastor é um homem simples, é um cara humilde que mora talvez de aluguel, ou que até tenha um carro que é mais puxado para um carro popular do que para um carro de luxo. Então, sem perceber, no seu subconsciente, aquela pessoa já começa a isentá-lo de qualquer erro nessa questão. Mas o que esse tipo de discurso não quer que você perceba é algo muito mais profundo. O erro não começa quando o pastor compra uma fazenda. O erro não começa quando ele compra uma casa em Miami. O erro não começa quando ele passa a dirigir um carro de milhões. O erro começa muito antes disso. O erro começa no púlpito. O erro começa quando, independentemente do tamanho da conta bancária, alguém começa a ensinar um evangelho que vai além do que foi ensinado por Cristo e pelos seus apóstolos. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, está escrito: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos anuncie outro evangelho, que vá além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Sabe o que esse texto nos revela? Duas coisas. Primeira, o evangelho está acima das experiências sobrenaturais. Paulo está dizendo que nenhum anjo tem autoridade para mudar a mensagem. E segundo, o evangelho não pode ser ampliado, não pode ser editado, não pode receber acréscimos. E aqui surge a pergunta: o que significa ir além? Ir além significa adicionar algo que não está no evangelho e na nova aliança. E é exatamente isso que acontece quando alguém pega o mandamento da lei de Moisés e tenta transformá-lo em obrigação dentro da graça. Porque nem Jesus Cristo ordenou à igreja que cobrasse dízimo, e nenhum dos apóstolos estabeleceu 10% como mandamento para os cristãos. Na verdade, a própria Escritura explica o porquê. No livro de Hebreus 7:12 está escrito: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O dízimo fazia parte de um sistema ligado diretamente ao sacerdócio levítico, e o sacerdócio mudou. E agora o nosso sumo sacerdote é Cristo, não mais os levitas. Então a própria lei que sustentava aquele sistema também mudou. Ou seja, não dá para manter a lei do dízimo, nem o sacerdócio que a legitimava. Mas é exatamente isso que muitos fazem. Tentam preservar uma lei do antigo sacerdócio dentro de uma aliança onde esse sacerdócio já não existe mais. Isso é misturar lei com graça.
É colocar remendo novo em pano velho. Por isso é importante entender algo. A corrupção não começa no patrimônio. A corrupção começa na doutrina. O enriquecimento pode até acontecer depois, mas ele é apenas uma possível consequência. Porque mesmo que nunca exista fazenda, mesmo que nunca exista casa em Miami, mesmo que não exista carro de luxo, se o ensino estiver errado, então já está errado desde o começo. Agora eu quero deixar algumas perguntas para você refletir com sinceridade. Se um evangelho começa a adicionar elementos da lei dentro da graça, ele ainda é o mesmo evangelho anunciado pelos apóstolos? Se Paulo de Tarso disse que quem anuncia outro evangelho deve ser considerado anátema, o problema começa quando o pregador fica milionário? Ou começa no momento em que ele altera a mensagem? E a pergunta mais importante de todas: se você percebe que está ouvindo um ensino que vai além do que está escrito, você precisa esperar o pregador enriquecer para então cair em si? Ou a fidelidade ao Evangelho exige discernimento antes que as consequências apareçam? Porque no fim das contas, o verdadeiro critério do Evangelho nunca foi o patrimônio do pregador. Sempre foi a fidelidade à mensagem de Cristo. E antes de terminar, talvez você tenha notado que no final da fala do pastor, ele cita aquela passagem que diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu não vou tratar disso agora. No próximo vídeo, que será o último dessa série, nós vamos abrir o texto completo e analisar todo o contexto dessa passagem. Porque muitas vezes o problema não está no versículo, mas na forma como ele é usado. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe um comentário.